Eu queria te fazer a última pergunta, que é uma acusação de estupro, que em 2021 teve um boletim de ocorrência, acusações graves contra você. E a sua defesa afirma que a investigação foi arquivada e que a acusação é falsa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Foi exatamente isso. Foi um relacionamento que eu tive com uma moça e ela ficou num dia e aí ela entrou com um BO no dia seguinte. Eu falei e ela me ligou: Renan, fiz merda. O que você fez? Renan, eu te explico. Eu tive que ir na delegacia fazer um BO. Na prática, ela tinha ficado comigo, ela voltou pra casa, os pais não gostavam de mim. Eu acho que eu vou ficar grave. Ela tava num surto, foi no hospital, queria tomar remédios. Aí o pai convenceu, ou o tio, algum parente, não sei, a ela ir na delegacia. Foi na delegacia, fez o BO. Deu alguns dias depois, ela refez o BO, tirou a acusação, só que aquilo vira um processo. E no processo, ela assume, fiz um BO contando uma mentira. E eu ganhei o processo. Então, Ela afirma. Afirma categoricamente. Na verdade, Mas... sabe o que é a coisa mais irritante dessa história? É que pegaram o BO da menina, o primeiro, isso fica em sigilo, e vazaram. E aí não vazaram o BO seguinte que ela fez dizendo: eu menti. Ela assumiu. Tudo. E vem absolutamente cá, tudo. e aí você pede pra tirar do ar e a justiça nega. Porque aí é aí justiça brasileira, né? Tá. Será que se fosse o Boulos, com esse caso, a justiça teria mantido ou tirado? Porque aquilo tá expondo, não só eu com uma mentira. Porque olha só, eu sou vítima nessa história. E eu só não tenho ódio da menina porque ela teve o tempo todo, após cometer esse erro que poderia destruir minha vida, como já essas mentiras destroem a vida de milhares de homens, eu tive o entendimento de que ela se arrependeu de coração. E que ela foi na delegacia, tirou o BO, e aí quando ela teve que ir na frente com o promotor falar, ela falou: eu menti. Eu tive um relacionamento normal com o Renan, e foi normal, e foi tudo consensual, e aí ela contou toda a história dela. Essa história que eu tô te contando agora, você é a primeira pessoa a saber do detalhe dessa história. E eu fiquei assim, não apenas aliviado, mas eu fiquei com uma mistura de raiva e de, não digo uma gratidão, mas eu não fiquei com ódio dela. Tá. Porque ela cumpriu um papel bom nessa história. E como que você vê esse assunto que nasce agora dos direitos dos homens, com essa recorrência de mulheres mentindo? Eu acho isso... Você viu o caso agora daquela menina Mari Ferrer, né? O que o STF fez. Eu acho isso horroroso. Horroroso. Eu, sendo uma pessoa que foi vítima disso, e as noites mal dormidas, e o medo de... Quando vazaram esse BO, que é um BO que era secreto, vazaram com o intuito de me lincharem na rua. Que eu sou uma figura pública. Aí vazam um BO, porque só mostraram o BO mentiroso dela, mas quando ela faz o BO que se tratou, a gente mandou pro site, veio um site do PT lá, no Brasil 247, um desses assim, tem esse BO que eu falei: não tem não. Aí eu falei com a moça, ela falou com o advogado dela mandou: não, ela retificou tudo. Chegaram a publicar, site de esquerda. Aí quando querem falar do assunto, pegam só o da mentira dela. Entendi. Entendeu? Só que assim, eu sou tão tranquilo nesse assunto, que eu tenho nenhum problema em falar nisso, que, eu sou vítima da história. Que eu entendo, este é um problema que ocorre. Não existe praticamente consequências para alguém que faz uma acusação contra um homem dessa natureza. E isso sendo um país em que há muita violência contra a mulher. Veja como é paradoxal. Existe a violência contra a mulher, ela é endêmica, isso não é resolvido. A violência doméstica, a violência dentro de casa contra a mulher, ela é recorrente. E nós estamos longe de resolver esse assunto. Só que as acusações espetacularizadas de falsa violência contra a mulher, essas se tornam públicas como movimentando debate. Foi quando o Neymar foi alvo da Nájila. Lembro. Ou esse caso Mari Ferrer, que é claramente uma mentira da moça, com o intuito de ficar famosa. O caso dessa menina que fez contra mim, ela não estava interessada em ganhar dinheiro, nada. Ela teve um surto e a família, ou parentes, amigos que estavam ao redor, motivaram ela a fazer coisa errada. E ela teve a hombridade de retificar. Hombridade é tempo que é a mulher. Sim, claro, mas ela teve a decência. Coragem, né? Era decência, porque ela estava me acusando de algo que eu não fiz e que eu não merecia. E achei que foi decente da parte dela. Tanto que eu me tornei depois amigo dela. Sim. Falei: não, assim, se você comete um erro na tua vida, você tem que corrigir. Você tem que corrigir. E ela corrigiu o erro dela e eu fico feliz. Agora, o caso da Mari Ferrer, não. Aqui é uma psicopata pra mim. Ela mente, ela perde na justiça, aí ela se torna uma ativista, o governo Lula indicou ela pra cargo. E aí ela produz uma tese jurídica, e aí isso para no STF, aí o STF beneficia ela. Que recado está sendo passado? O recado é muito ruim. O recado é da criação da impossibilidade da relação entre homem e mulher. O homem... Porque, esse assunto eu acho muito legal. A gente vive numa sociedade que nos últimos anos, isso está parando, tá? Cultivou a ideia do amor livre. Amor livre, amor livre, amor livre. Aí no meio desse cultivo do amor livre,
Aí agora uma hipermoralização de que qualquer coisa que um homem faz contra a mulher, ele carrega alguma violência. Então do nada homens e mulheres estavam tendo um amor livre, e aí agora tudo é crime. Então, Sim. e aí eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, no sentido de que é errado o tal do amor livre. O amor livre, quando eu digo assim, essa hipersexualização dos jovens que a minha geração viveu, do menino ficava com a menina, todo mundo, Sim. isso gerou pessoas dessensibilizadas, entendeu? E do outro lado, você gerou agora um medo e uma culpa das pessoas se relacionarem, que as pessoas não conseguem construir relacionamentos românticos mais, porque elas não confiam nisso. E o Estado está interferindo nisso de maneira terrível. E gera para a mulher a ausência total e completa, vou colocar aqui, de punição para um comportamento, uma denúncia falsa, e para o homem um pânico em se relacionar. Pânico, morrendo. Eu Mas uma juro. mulher acaba com a vida do homem, se ela é. quiser. Tanto que quando veio essa história, eu sou muito discreto sobre a minha vida pessoal. Muito, muito discreto. Eu fiquei com medo eu tava solteiro, eu fiquei com medo de arrumar qualquer relação. E esse foi feito em mim. E eu sou uma pessoa, do ponto de vista jurídico, eu sou uma pessoa lida. Eu sou uma pessoa... meu pai é advogado, eu sou cercado de grandes advogados. Eu falei, não, cara, eu não quero isso pra mim. Eu tenho medo de sair com pessoas que eu não conheço. Olha só como fica. Você não acha que humaniza a imagem do candidato? Eu acho que... Eu não sei. Abrir a vida? Abrir a vida, sim. Eu acho que humaniza. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo do mal que podem fazer com minha família. Tá, eu sei. Esse é o mal. Agora, quando eu digo que eu sou fechado, é porque eu sou uma pessoa fechada. Eu sou uma pessoa emocionalmente muito difícil. Porque eu não gosto de expor meus medos, minhas fraquezas. E eu sou uma pessoa humana. Eu consigo fazer isso com música. Então, quando eu componho as letras das músicas, eu toco, aí o meu lado que eu reprimo, ele é solto. E isso me faz muito bem. Às vezes, quando eu cozinho, assim, por exemplo, sabe, pessoas que... Quais são os seus atos que você mostra afeto com as outras pessoas? Eu não sou uma pessoa de ficar abraçando. Agora, se eu cozinhar uma coisa pra galera... É um gosto de você. Exato. Então, essas são as maneiras que... E pessoas... Eu sei lá, eu sou meio estranho nesse ponto. Não sou a pessoa mais fácil. Mas eu acho que é uma minha forma de ser bom. Gente, esse foi o Renan. Eu queria ficar mais, mas ele tem que correr pra Congonhas. Ah, é verdade, né? Passei 8 minutos já, ele tem que correr pra Congonhas. Quero te agradecer. Eu que te agradeço. Sim, maravilhoso. Que papo gostoso. Espero que você volte. Por favor. Seja muito bem-vindo ao Cortadas do Firmino. Maravilhoso.